Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa para levar fé, religiosidade, cultura, conhecimento, fatos curiosos, testemunhos e tantas outras coisas importantes. Fique conosco com esse time da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, bom dia a você que nos acompanha todas as manhãs de domingo aqui na TV Brasil. Esse mês, a Arquidiocese do Rio celebra São Sebastião, padroeiro da nossa cidade maravilhosa. Durante o programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre a história do santo, curiosidades e outros fatos importantes. E você pode interagir com a gente enviando o seu comentário para o e-mail palavrasdevida@arquidiocese.org.br e nos acompanhar também no nosso canal youtube.com/Palavras de Vida. E para começar o programa, você acompanha a catequese do Papa Francisco direto do Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Proseguiamo la catechesi sulla preghiera. E oggi diamo spazio alla Continuemos a dimensione della catequese lode. sobre a oração e hoje damos espaço então à dimensão Prendiamo do spunto louvor. da un passaggio critico. Inspiremos-nos numa passagem crítica da vida de Jesus. Dopo i primi miracoli e il Depois dos primeiros coinvolgimento dei milagres discepoli e da participação dos nell'annuncio del regno di Dio, discípulos no la anúncio do missione reino del de Deus, Messia attraversa una crisi. a missão do Messias sofre uma Giovanni crise. Battista dubita João Batista duvida e gli fa arrivare questo messaggio. e faz chegar essa mensagem. Giovanni è in carcere, no? João está na Sei prisão. tu colui che deve venire És o tu dobbiamo aquele que aspettare un deve altro? vir ou devemos esperar outro? Lui sente questa Ele angoscia sente di essa non angústia sapere em não saber se ha sbagliato se errou nell'annuncio. no anúncio. Sempre ci sono nella vita Sempre há na vida momenti bui, momentos momenti di escuros, notte spirituale. de noite espiritual. E così Giovanni E sta assim, passando questo momento. João está passando esse momento. C'è ostilità nei villaggi sul lago. Há hostilidade nas aldeias perto do lago, onde Jesus tinha realizado muitos Ora, sinais proprio in questo prodigiosos. momento di delusione, Ora, precisamente naquele Mateus momento de riferisce um fato desilusão, davvero Mateus relata um acontecimento verdadeiramente Gesù non eleva al Padre surpreendente. un lamento. Jesus não eleva ao Pai uma lamentação, mas um hino de júbilo. Bendigo-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos E le hai rivelate ai e piccoli. as revelastes Cioè, in piena crisi, aos pequeninos. in pieno, Em diciamo plena così, crise, buio, Jesus bendiz o nell'anima Pai. di tanta gente come Louva-o. Giovanni Battista, Como Gesù benedice il Padre. Jesus Gesù bendiz loda o il Pai, Padre. louva o Pai. Perché? Mas por quê? Anzitutto lo loda per quello che è. Antes de mais nada, louva-o Padre, pelo que é. Signore del cielo Pai, e della Senhor terra. do céu e da terra. Gesù gioisse Jesus nel suo spirito perché sa e rejubila-se no sente seu che suo espírito porque Padre è il sabe e Dio sente que o seu dell'universo, Pai é o Deus do e universo viceversa. e vice-versa. Il Signore di O tutto Senhor de ciò tudo che o que esiste existe è é il Padre Pai, mio. meu Pai. Da questa esperienza di sentirsi figlio dell'Altissimo scaturisce O louvor brota dessa experiência de sentir-se filho do Altíssimo. E poi Gesù loda il Padre perché E além disso, Jesus predilige louva i o Pai porque piccoli. prefere os pequeninos. È quello che lui stesso É o sperimenta que ele predicando próprio nei villaggi. experimenta pregando I nas doppi aldeias. e i sapienti Os entendidos e os rimangono sábios sospettosi e permanecem chiusi, desconfiados e fechados, mentre i piccoli si aprono e enquanto accolgono os il pequeninos se abrem e acolhem a mensagem. messaggio. Questo non può che essere volontà del Padre. Ela só e pode Gesù ser a vontade se do ne Pai. rallegra. E Jesus regozija-se Anche com noi isso. dobbiamo gioire e lodare Dio. Também nós perché le devemos persone umili e regozijar-nos semplici e louvar a Deus, accolgono il porque as Vangelo. pessoas humildes e simples aceitam o Evangelho. Quando io vedo questa gente Quando eu vejo semplice, questa essa gente gente umile, simples, humilde, che va in pellegrinaggio, que vai em che va a peregrinação, pregare, a rezar, canta, che cantam, lode. Gente forse alla quale mancano gente tante cose, que ma talvez falta tantas la coisas, umiltà li porta mas com a humildade lodare Dio. leva a louvar a Nel Deus. futuro del mondo e nelle speranze della Chiesa ci sono sempre i piccoli, No futuro coloro
do mundo e nas esperanças da Igreja aos pequeninos. Aqueles que não se consideram melhores do que os outros, que estão conscientes dos próprios limites e dos seus pecados, que não querem dominar os outros, que em Deus Pai se reconhecem todos irmãos. Assim, naquele momento de aparente fracasso, Jesus reza louvando o Pai. E a sua oração leva-nos também, a nós, leitores do Evangelho, a julgar de um modo diferente as nossas derrotas pessoais. Giudicare di modo diverso le situazioni in cui non vediamo chiara la presenza Julgar de modo diferente as situações que não vemos claramente a presença e ação de Deus, quando parece que o mal prevalece e não há maneira de o deter. Jesus, que tanto recomendou a oração de súplica, precisamente nesse momento em que teria motivos para pedir explicações ao Pai, ao contrário, passa a louvá-lo. Parece uma contradição, mas ali está a verdade. A que serve o louvor? Para nós ou para Deus? Um texto da liturgia eucarística convida-nos a rezar a Deus deste modo. Não necessitais do nosso louvor, mas através de um dom do vosso amor, chamai-nos a dar-vos graças. Os nossos hinos de bênção não aumentam a vossa grandeza, mas obtêm para nós a graça que nos salva. Louvando, nos salvamos. A prece de louvor é útil para nós. O catecismo define assim: a oração de louvor é a participação da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé antes de o verem na glória. Paradoxalmente, deve ser praticada não só quando a vida nos enche de felicidade, mas sobretudo nos momentos difíceis, quando o caminho é íngreme. Esse é também o tempo do louvor. Como Jesus, no momento escuro, louva o Pai. Pois aprendemos que através daquela escalada, daquele caminho cansativo, daquelas passagens desafiadoras, chegamos a ver um novo panorama, um horizonte mais aberto. Louvar é como respirar oxigênio puro, purifica a alma, nos faz olhar muito longe e não ficar prisioneiro no momento difícil, escuro da dificuldade. Há um grande ensinamento naquela oração que, desde há 8 séculos, nunca deixou de palpitar. Aqui São Francisco compôs no final da sua vida o Cântico do Irmão Sol, ou das criaturas. O pobrezinho não o compôs num momento de alegria e de bem-estar, mas, pelo contrário, no meio das dificuldades. Francisco estava quase cego e sentia na sua alma o peso de uma solidão que nunca tinha sentido antes. O mundo não mudou desde o início da sua pregação. Ainda há aqueles que se deixam dilacerar por disputas. E, além disso, ele ouve aproximar-se os passos da morte. Poderia ser o momento da extrema desilusão e a percepção do próprio fracasso. Mas naquele instante, Francisco reza. Naquele instante de tristeza, naquele momento escuro, Francisco reza. E como ele reza? Louvado sejais, ó meu Senhor. Francisco louva a Deus por tudo, por todos os dons da criação e até pela morte, que ele corajosamente consegue chamar irmã morte. Os santos e as santas mostram-nos que podemos louvar sempre, nos momentos bons e maus, porque se abre uma estrada, abre as portas de uma estrada muito ampla em direção ao Senhor. O louvor purifica sempre. Os santos e as santas mostram-nos que podemos louvar sempre, nos momentos bons e maus,
porque Deus é o amigo fiel. Isso é o fundamento do louvor. Deus é um amigo fiel. E o seu amor nunca desilude. Ele está sempre ao nosso lado. Ele nos espera sempre. Alguém dizia, é a sentinela que está próximo a você e nos faz ir para frente com segurança. Nos momentos difíceis, escuros, temos a coragem de dizer, bendito sejais tu, Senhor. Louvar o Senhor. Isso nos fará muito bem. Muito obrigado. E a gente continua no Vaticano, agora com as principais notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri nos traz todas as informações. Olá, Vinícius. Nós acabamos de ouvir a audiência geral com o Papa Francisco e na sua catequese ele retomou então o tema da oração, falando esta semana sobre a oração de louvor. Já no final, o pontífice saudou os ouvintes de língua portuguesa, convidando a todos a pedir ao Senhor uma fé grande para ver a realidade com os olhos de Deus e uma grande caridade para se aproximar das pessoas com o seu coração misericordioso. Mas esta semana o destaque vai para 2 textos do Papa Francisco. O primeiro é a mensagem para o Dia Mundial do Enfermo, que a Igreja celebra em 11 de fevereiro, memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes. No texto, o Papa fala da importância da confiança na relação com o doente e adverte para a hipocrisia, para a atitude de algumas pessoas que dizem, mas não fazem. Ninguém está imune deste mal, disse ele. Outra notícia é o moto próprio do Papa sobre as mulheres. E conosco está o padre Bruno Franghelli. Vamos ouvir a sua entrevista. Padre Bruno, Spiritus Domini é o título deste documento que trata sobre as mulheres. Por que ele é importante? Na verdade é um moto próprio, ou seja, da vontade do próprio pontífice, do Papa Francisco, de conceder às mulheres isto que já acontecia com os homens, ou seja, os ministérios chamados ministérios leigos, que nada mais é do que o Vaticano II sendo colocado cada vez mais em prática. Porque antes existiam as ordens menores, ou seja, aqueles candidatos para o ministério presbiteral, diaconal, recebiam as ordens menores, que se tratava também do acolitato, também do leitorado, mas outras também funções. Só que com o Papa Paulo VI, ele chamou, na verdade, estes ministérios, não mais de ordens menores, mas ministérios leigos. Por isso, é um ministério para leigos, tanto acolitato como o leitorado, que é algo que já acontece nas nossas igrejas, no Brasil afora, nas comunidades, mas que agora é oficializado para toda a Igreja Universal. Ele modifica, então, o Código de Direito Canônico, é isso? Exato, o Código de Direito Canônico é modificado. Era interessante, porque o que foi modificado é exatamente o gênero. Antes estava que aqueles do sexo masculino podiam receber os ministérios. Na verdade, agora está os leigos, ou seja, tanto os homens como as mulheres. Isso, de verdade, é um grande ganho para toda a igreja. E o que muda na prática, Padre Bruno? O que muda na prática é que agora, oficialmente, podem haver candidatos homens e mulheres para receber essas funções e serem instituídos. É muito importante que existe o termo instituído e ordenado. Os ministérios recebem uma instituição do bispo. Já os padres, diáconos e bispos são ordenados. Existe essa grande diferenciação que é importante também levar em conta. O próprio missal, ele fala das funções tanto do leitorado, do leitor, como do acólito. E é importante olhar ali aquelas funções que podem ser realizadas, que são leigos. E é outra coisa interessante que também o Papa escreve, na verdade, 2 cartas, uma é o motu próprio, e depois ele fala também de uma carta que escreve ao prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que está teologicamente muito bem explicado. E ali ele diz que, por exemplo, nas nossas comunidades, ainda que tenha um padre, um diácono, um ministro ordenado celebrando, estas funções são funções específicas dos leigos, que foram devidamente instituídos. Isso é muito bonito porque, na nossa própria realidade eclesial, os leigos são chamados a assumir cada vez mais
essas funções oficiais de modo estável. Se antes era extraordinário, e podemos dizer em alguns lugares de suplência, hoje é estável. Ou seja, se recebe, se é instituído de maneira perene, podemos dizer assim. E, claro, isso vai precisar de nós, cada vez mais, uma adaptação para poder formar bem estes leigos, tanto biblicamente como teologicamente. As nossas liturgias certamente vão aumentar de qualidade, as nossas leituras serão muito bem feitas, muito bem preparadas e podemos, de verdade, colocar aí em prática o que o Vaticano II sonhou com a liturgia. São 2 ministérios, é isso? São 2 ministérios, tanto do acolitato, que está ligado ao serviço do altar, ao auxílio aos diáconos e aos presbíteros, e também o leitorato, que é o ministério da proclamação da palavra de Deus na liturgia. E é óbvio, isso não só se resume ao serviço dentro da liturgia, mas aquela pessoa é reconhecida pela igreja como um acólito, como um leitor, instituído oficialmente pela igreja. E isso dá ao leigo uma responsabilidade imensa que, se Deus quiser, os nossos leigos poderão levar avante. E outra coisa interessante é que o Papa atende, ele coloca isso também na carta ao prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele fala dos apelos que o próprio Sínodo da Amazônia fez à igreja, ao Papa, ou seja, de delegar também às mulheres leigas este serviço que já, vamos dizer, na prática já acontece, mas de uma maneira oficial. Ou seja, é o reconhecimento também do papel da mulher, das mulheres catequistas que trabalham nas nossas comunidades Brasil afora e que agora realmente assumem este papel importante na vida da nossa igreja. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavra de Vida. Obrigado, Bianca. E no próximo bloco, boletim Igreja no Brasil, com o jornalista Bruno Feitosa, da Assessoria de Comunicação da CNBB. E ainda hoje, os quadros de Encontro e Viva a Cultura com muitas novidades. É daqui a pouco, a gente espera você.